Olá, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Evolua-se, eu sou o Breno e estou aqui de volta com vocês na gravação de mais um conteúdo. Se você é novo aqui ou se você já acompanha, não perca a oportunidade de marcar as notificações para não perder nenhum outro conteúdo e compartilhar, curtir, seguir, se inscrever nas nossas redes sociais também. O assunto de hoje é a pandemia. Quem sobreviver será mais forte. Porém, esse mais forte não é um forte de físico, não é um forte de resistência, eu não estou falando do ponto de vista biológico, embora a natureza de tempo em tempo ela faça uma seleção natural onde as pessoas que o sistema biológico, o sistema imune, quanto mais forte ele for, claro que a pessoa vai resistir e vai sobreviver. Então você faz uma manutenção das espécies, mantendo as espécies que têm um sistema imunológico, uma defesa natural contra as agressões, contra os predadores naturais, a pessoa que tem uma resistência maior. Porém, a força que eu vou falar nessa gravação, nesse vídeo, é a força mais voltada à capacidade de superação, de adaptação, né, e de sobrevivência. E nesse ponto, o ser humano é a maior demonstração que tem sobre força. Porque se a gente for falar sobre força, é óbvio que um gorila é muito mais forte do que o ser humano, qualquer macaco, qualquer animal, qualquer cachorro, ele é mais resistente do que o ser humano, porque a pele dele é mais resistente, a unha dele é mais resistente, tudo nele é mais resistente, o faro dele é melhor, ele enxerga melhor. O ser humano é uma porcaria perto dos outros animais, porém a nossa capacidade de adaptação é justamente o fator que faz com que a gente prevaleça sobre os demais animais, inclusive ser a única espécie a estar em todo o habitat global. Porque se você pensa, o ser humano ele está na neve, ele está no fogo, ele está perto de vulcão, ele está na mata, ele está na água, ele está em tudo quanto é lugar. É em deserto, não tem assim, não tem outro ser que você consiga achar em qualquer ambiente. Você pode ir mundo afora e o único ser que funciona assim é não ser barata, né? E o ser humano está muito próximo da barata. Então a gente consegue resistir e sobreviver. Mas nessa questão de pandemia, não só vendo os aspectos biológicos, e não só a pandemia do Covid, mas qualquer outro tipo de pandemia que possa afetar a civilização, ela afeta diretamente os negócios, ela afeta a forma de vida, a sociedade como um todo. E esse tipo de provação, esse tipo de impacto que uma pandemia, por exemplo, pode causar, assim como qualquer outro fenômeno natural extremamente agressivo para o ser humano, ele demonstra a capacidade, ele vai expor a capacidade que as pessoas têm de se adaptar às circunstâncias. Então, essa semana e todas as demais, desde o início da pandemia, sempre se fala muito, até porque por eu ser matemático e trabalhar com probabilidades, estatísticas, é comum me perguntarem a perspectiva que eu tenho de mercado, de superação, de como que vai ter uma recuperação. E a resposta para mim ela é simples, assim, ó, primeiro, a gente não consegue mais voltar da forma que a gente vivia antes, é impossível, eu acho inviável isso acontecer, porque a pandemia ela forçou uma evolução que não tem retorno, não tem volta, e ao mesmo tempo que assim, na forma que a gente se encontra, nesse modelo que a gente se encontra vivendo hoje, ainda durante a ocorrência de uma pandemia, ele também não pode se estabelecer. Então nós vamos vivenciar no futuro uma realidade que ela nem é essa realidade que a gente está vivendo agora e nem vai ser a realidade que a gente conhece do passado. A gente vai para uma situação de futuro que ele é bastante difícil de ter uma perspectiva, porque algumas coisas sim vão ter que voltar, outras coisas que evoluíram para esse estágio vão permanecer e a gente vai ter um híbrido desses dois polos, que é a realidade de hoje versus a realidade de ontem, né, de antes da pandemia, que vai gerar essa terceira situação que vai ser um híbrido dele, que a gente tem uma certa dificuldade, porque tem mercados que a gente sabe o que vai acontecer, a resposta do mercado para a gente é bastante clara. Então o mercado de comércio varejista, de frente, que é um restaurante, ele quer que o mercado volte da forma que estava antes, para ele é interessante. Porém, ele foi forçado, foi obrigado a se adaptar. Então quem se adaptou agora, ele tem todo um sistema de delivery que também gera um capital para ele. Então ele não vai voltar exatamente como ele era para trás e desabilitar toda a parte de delivery. Não, ele vai voltar para trás com esse adicional de delivery. Então esse mercado já não consegue mais voltar ao mesmo. O mercado de escritórios, o mercado administrativo,
foi um mercado que percebeu que mesmo com funcionário em casa a empresa anda, a empresa funciona. Agora, como que a pessoa que é dono de um empresário que tem um custo operacional gigantesco, com escritórios de andares inteiros para acomodar as pessoas, como que ele vai se dar ao luxo de continuar gastando dessa forma, sabendo que é totalmente desnecessário ele ter um ambiente gigantesco para manter todas as pessoas ali, que ele pode ter um ambiente muito menor e utilizar esse ambiente apenas para fazer reuniões e para fazer encontros periódicos com os seus funcionários, sem ter a necessidade da presença física ali. Esse mercado também não quer voltar para trás. E também o mercado do ponto de vista operacional, né, assim, as pessoas, os operários, né, os funcionários, que também conseguiram realizar, perceberam que ele não perde tempo no transporte, né, que é o tempo gigantesco que se perdia nos transportes até chegar ao trabalho. Ele pode usar esse tempo para a qualidade de vida dele, para ele poder dormir um pouco mais, para ele poder curtir um pouco mais a família. Esse funcionário, esse empregado, ele também não deseja voltar para aquilo. Então o que acontece? Essas pessoas estão mais fortes do ponto de vista intelectual, psicológico, emocional. Eu acho que todo mundo está fragilizado por causa de tudo aquilo que acontece, mas eu acredito que até depois que a gente superar, até o emocional vai estar estará mais forte também. Então, do ponto de vista abstrato, psicológico, né, e mental, eu acredito que todas as pessoas que sobreviverem à pandemia vão estar sim mais fortes e mais preparados para a vida. E na provocação dessa gravação, o que eu falo assim, o quanto que te afetou a pandemia, né? Mas o quanto que você conseguiu melhorar, o quanto que você consegue olhar para a sua situação ou para a situação da sua empresa, da sua corporação e identificar que houve uma melhoria, que houve um avanço e que esse avanço ele não consegue mais ser desfeito, não dá para você voltar atrás. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu conto com vocês na próxima gravação.